Olá, amigo cliente, mais uma vez com a doutora Milene Pacheco Kinderman, nossa encarregada de proteção de dados, nessa série não é, de vídeos que nós estamos fazendo justamente para tratar da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, um questionamento que consideramos bastante importante, eu acho que a doutora também, é o que acontece quando nós nos deparamos com incidente de segurança no tocante à Lei Geral de Proteção de Dados, doutora? Como procedemos? É uma pergunta muito importante, doutor Marcelo, e vai ser importante também para você, nosso amigo cliente. Um incidente de segurança, ele pode ou não gerar um vazamento de dados e prejudicar o titular. Vamos dividir. Se eu perdi os dados, eu tenho um incidente que vai causar algum transtorno, né? Para a minha operação enquanto organização, isso é muito ruim. Mas se houve um vazamento dos dados, então, além de eu ter um problema, eu vou causar um problema para o titular de dados, pois esses dados que eu estou guardando vão vazar para fora da organização. Então, quando a gente se depara com uma situação dessa, que pode ser descoberta pela própria empresa ou pode ser descoberta por um titular que venha nos comunicar a situação, enfim, de alguma forma ficamos sabendo disso, a primeira providência é registrar esse evento. O registro do evento faz com que nós possamos iniciar uma investigação interna e identificar de quem foi a culpa daquela situação, daquele incidente. E isso é necessário que seja todo documentado, para que nós possamos ter esse rastreamento do que está acontecendo, de onde se originou o problema. Perfeito. Bom, cabe a gente identificar, então, na organização, se houve ou não danos ao titular, Certo, né? A respeito dos seus dados. A partir dessa verificação, se houve ou não os danos, nós precisamos fazer a comunicação para o titular de dados. É uma obrigação que a LGPD trouxe. Perfeito. Mas não somente para o próprio titular de dados, que às vezes pode ser um titular, às vezes pode ser todos os titulares de dados que nós guardamos as informações aqui dentro da organização, nós precisamos também avisar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados a ocorrência dessa situação e também que providências foram tomadas, inclusive se já avisamos ou não o titular de dados. A partir disso, nós podemos sofrer sanções da parte do próprio titular que se achou em dano e que deseja alguma espécie de indenização, ou a própria NPD pode aplicar sanções de caráter administrativo. Essas sanções, a lei trouxe uma variação. Então, ela vai desde uma advertência para aquela organização, para que ela melhore seu processo, uma multa, valor pecuniário que pode chegar a 50 milhões, né? Ela inicia assim, 2% sobre o faturamento anual da empresa, mas isso pode chegar a 50 milhões. Que é algo que, vamos lá, afeta, né, as contas de qualquer organização. A publicização, que é algo que talvez seja necessário a NPD fazer com que se torne público, é um caso que tem ocorrido em várias organizações, né? Recentemente nós tivemos aí o caso da Renner, né, que é uma loja que detém muitos dados pessoais e que acabou tendo um problema de segurança e anunciou isso a público, então é uma medida necessária mesmo. O bloqueio do uso daqueles dados e até a eliminação daqueles dados e do processo de tratamento de dados dentro de uma organização. Agora imagine assim, alguém ser proibido de tratar dados. Basicamente a operação com o cliente foi embora. Né? Então é algo muito grave realmente. Então a NPD trouxe, a LGPD trouxe para a NPD essa possibilidade de estar sancionando empresas que não tomam as medidas de segurança para proteger dados. Medida de segurança é garantia de que não vai haver vazamento? Não, não é garantia, porque sempre a gente pode ter atividades criminosas que possam fazer com que os dados sejam roubados de alguma forma, enfim, né? Estamos num mundo de tecnologia aí para o bem e para o mal. Perfeito. Mas se a empresa toma as medidas necessárias para tentar mitigar esses riscos, certamente as sanções administrativas serão mais leves. Né? Então é algo também que sempre a NPD vai estar considerando, se a empresa toma ou não providências para tratar bem os dados, se ela utiliza as medidas
técnicas de segurança e administrativas para tratar bem os dados. Isso é o que a gente espera que aconteça em todas as nossas organizações e que a gente tomou cuidado aqui no escritório para que seja aplicado à risca. Muito bem, doutora. Uma organização que não possa tratar dados está findada ou insucesso. Né? Com certeza. Não terá condições realmente nem de continuidade. No nosso mundo moderno, dificilmente alguém opera comercialmente, economicamente, sem tratar um dado sequer. Perfeito. Como sempre, excelente, doutora. Muito obrigado. Até a próxima, querido cliente.